Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente, eu quero dizer que o que aconteceu nesta sessão foi lamentável. Vou perdoar o deputado Renato Câmara, que é novo na presidência, inexperiente, mas... Mas aqui, olha só, sobraram 9 minutos para o debate, 9 minutos para o grande expediente. E o deputado João Henrique, que é um exímio regimentalista, hoje estuprou o regimento desta casa quando ele usou pela ordem para fazer um debate aqui no microfone. Portanto, ele não tem mais moral para pedir pela ordem e exigir o cumprimento do regimento, porque ele descumpriu. E quando eu pedi pela ordem, era justamente para requerer ordem e o respeito ao regimento nessa casa, porque nós tivemos um debate paralelo ali no momento em que não deveria acontecer. O momento do debate é este aqui, do grande expediente. E eu gostaria de fazer aqui uma fala sobre o que aconteceu. Aliás, falo um parêntese que os bolsonaristas que fizeram tumulto hoje na sessão aqui, agora não estão mais aqui para o debate. Deveriam estar aqui, sentado neste momento para nós debatermos. O que aconteceu neste final de semana com o despejo das famílias do MST em Dourados foi lamentável. E eu quero dizer que trata-se de um movimento que faz uma reivindicação legítima pela reforma agrária numa terra improdutiva, uma terra que foi cedida pela Prefeitura de Dourados para exercer uma função que ela não exerce hoje. Há 12 anos, aquela área está abandonada, está improdutiva e o MST, ele faz a reivindicação desta terra para o assentamento de famílias que querem produzir, querem trabalhar e viver com dignidade com seus filhos. Também gostaria aqui de afirmar que o MST não é um bando de bandidos que invade as fazendas das pessoas. O MST é um movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais que reivindicam um pedaço de terra para poder trabalhar, produzir, gerar emprego e morar com as suas famílias. E a Constituição garante o movimento pacífico de reivindicação da reforma agrária. O nosso país é um país democrático que permite a manifestação dos movimentos sociais. E outra questão, deputado Zé Teixeira, que inclusive foi falado aqui pelo exímio constitucionalista, deputado João Henrique, que quer mudar a lei agora para que a terra não cumpra mais sua função social. Ele falou aqui, nós temos que mudar, isso aí é um absurdo. A nossa Constituição exige que uma terra cumpra a sua função social. A função social da terra, como é previsto na Constituição, ela tem como objetivo garantir que a propriedade seja utilizada de forma que atenda às necessidades da sociedade, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Isso significa que uma terra não pode ser utilizada de forma ociosa, subutilizada ou de forma que prejudique o meio ambiente ou os direitos dos trabalhadores que ali trabalham. Portanto, o MST estava reivindicando uma propriedade que não cumpre a sua função social. Aliás, essa propriedade deveria ser devolvida para a Prefeitura de Dourados e reivindicar ali o assentamento de famílias para que elas possam viver e trabalhar naquela terra. Então, o que nosso partido, Partido dos Trabalhadores,
lamenta é a forma truculenta como as famílias foram despejadas e não houve um processo de negociação. Eu queria lembrar aqui que tem uma comissão de negociação dos conflitos sociais no Estado. Eu participei dessa comissão representando a Assembleia Legislativa. E essa comissão não foi chamada para ir lá e negociar com as famílias. Eu participei de várias reuniões na Secretaria de Justiça, quando tinha um despejo, uma ordem judicial de reintegração de posse, nós éramos convocados para preparar a reintegração de posse, que não houvesse violência, não houvesse qualquer tumulto, e essa comissão sempre funcionou. Agora, de uma hora para outra, vai lá a polícia com tropa de choque, faz o despejo, e essa comissão não é mais chamada para intermediar os conflitos. Então, é estranho quando a gente vê isso, né? E é uma propriedade improdutiva, deveria haver um processo ali de negociação, mas não de violência como aconteceu. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado, Vossa Excelência faz uma fala, na minha visão, houve uma discussão aqui muito ampla sobre o negócio de a parte que você tem que... O presidente devia ter cortado a sessão, porque o que houve aqui eu acho que não está correto, porque ninguém vai conseguir nada gritando ou impedindo, o regimento tem que ser cumprido. Então eu queria dizer a Vossa Excelência que um erro não justifica o outro. Aquela terra, ela foi desapropriada na colônia agrícola de Dourados em 94, quando o meu irmão era prefeito da cidade, que começou a vir o desenvolvimento e era para construir lá incubadora, para poder criar os pintinhos para engordar. E não era o JBS o dono. O JBS hoje, ele tem uma grande indústria de frango na região, mas o frigorífico dele mesmo ali é de suíno, certo? Então, não sei se ele ia mudar aqui lá para criar leitão, isso é uma coisa que... Só que é 140 hectares de terra, certo? Se é ociosa, eu acho que caberia até a prefeitura que desapropriou e pagou entrar com ação contra o JBS, já que ela não está cumprindo a função social, já que está ociosa. O que não justifica, na minha visão, é a invasão. Porque em todos os amparos legais que existem na lei da reforma agrária, porque a função social tem várias coisas que impedem, às vezes, de você cumprir. A região de Dourados, Carapó, teria que ser desapropriada toda a região, porque não choveu, deu 30 sacos de soja, não cumpriu a função social. As pessoas têm que pagar o banco, tem o seu financiamento. Então, por que não cumpriu? Porque não choveu. Se não choveu, não produziu. Se não produziu, ela não tem renda. Se não tem renda, ela fica ociosa, fica sem produtividade, sem colocar o produto na mesa das pessoas para alimentar e sem fazer o giro do dinheiro para poder circular e a cidade crescer. Então, um erro não justifica o outro. Eu sou efetivamente contra a invasão. Efetivamente contra. Porque tem muitas propriedades rurais em Mato Grosso do Sul, titulada, vendida, recebido o dinheiro do governo estadual, que aí inventa uma história do decreto 175 e dá um direito dos índios invadir. E tem propriedade rural invadida por índio e o produtor rural, dentro da fazenda, tocando lavoura junto com os invasores. E a justiça, deputado, é que é morosa, porque a justiça não poderia deixar isso chegar em 20 anos, 30 anos. Então, eu apoio o discurso de Vossa Excelência, o que está ocioso tem, mas eu pergunto a Vossa Excelência, se nós fizermos um levantamento da produção do assentamento Tejim, lá em Nova Andradina, vai ser zero, porque a terra não produz nem calango verde. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou pedir 5 minutos, presidente, para poder falar aqui alguma coisa, porque acabou o grande expediente, né?
Vou pedir 5 minutos. 5 minutos concedido, deputado. Mas, senhor presidente, comentando aqui uma parte do deputado Zé Teixeira, quando ele fala de invasão, que é contra, nós não chamamos de invasão, nós chamamos de ocupação. E este é um método utilizado pelo movimento social para reivindicar a reforma agrária. Vejam bem, o MST, quando ele vai ocupar uma área, ele faz uma pesquisa antes para saber a situação daquela área. Muitas vezes as fazendas que são ocupadas, elas estão com dívida junto à União, dívida no Banco do Brasil, estão com processo, estão com subjúdice. Então, o MST não ocupa qualquer área produtiva, ele faz um estudo para saber se aquela área pode ser desapropriada para fins da reforma agrária. E é um movimento legítimo de pressão, porque se todo mundo ficar em casa esperando que um dia as famílias sejam chamadas para serem assentadas pela reforma agrária, isso não vai acontecer nunca. Então, é um movimento legítimo de pressão do movimento social. Agora, sobre a ação que aconteceu de desocupação daquela área, eu quero resgatar aqui um pouco o debate que estava sendo feito fora de horário, no pequeno expediente, quando as famílias de trabalhadores rurais ocupam uma área, nós temos uma ação rápida das forças de segurança para desocuparem a área. Mas nós ouvimos aqui de deputados do PL dizendo que são bandidos, que são criminosos. E eu pergunto, o que eram aquelas pessoas que no dia do segundo turno, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula, quando elas fecharam as estradas pelo Brasil afora? O que eram essas pessoas? Eram trabalhadores? Eram pessoas honestas? Eram pessoas pacíficas? Ou eram pessoas que queriam causar o caos nesse país, que queriam um golpe militar, cívico-militar, que queriam destruir as instituições da democracia brasileira e queriam destruir o Estado democrático de direito? Então, são 2 pesos e 2 medidas. Quando se trata de um movimento social que reivindica direitos garantidos pela Constituição, então a medida é a força, é a violência. Quando se trata de baderneiros, de golpistas que fecham as estradas contestando o resultado das eleições, aí é a maior leniência, é a maior paciência do mundo, quando, por exemplo, ficaram na frente dos quartéis reivindicando a ditadura militar, reivindicando intervenção militar, aí ninguém fazia nada. Todo mundo de braços cruzados, achando bonito, e deputado dessa casa indo lá comer churrasco na frente dos quartéis. Então, é um discurso que nós temos aqui que rever quem é bandido, quem é baderneiro, quem quer o caos, quem quer destruir a democracia no Brasil. Não é o MST. O MST defende o Estado democrático de direito, defende a Constituição, quer reforma agrária em cima de propriedades improdutivas, e isso tudo é legal, é dentro da legalidade. Agora, é muito estranho que o Estado haja com essa rapidez e essa violência em cima de um movimento social que tem uma reivindicação justa e legítima, e quando os bolsonaristas querem o golpe militar, aí a reação é outra. Então, eu acho que nós temos que fazer um debate honesto aqui, um debate fundamentado na legislação, na Constituição, e exigir que toda propriedade rural cumpra sua função social. Não cumpriu, que a terra seja destinada para a reforma agrária.
você pontual aqui nos 5 minutos a mais concedidos pelo presidente. Tomara que em outras sessões a gente tenha mais espaço para debate. Obrigado.